Boa noite, boa noite, boa noite para todos, boa noite para vocês, né? Os nossos amigos que estão chegando, porque nós já estamos aqui então, começando o nosso encontro, e isto é muito bom, um sábado tranquilo, né? Estamos tendo aqui um ótimo dia, com a graça de Deus. Também espero que vocês estejam tendo um ótimo dia, né? Porque esse que é o ideal para que nós realmente levemos bem esse sábado, né? Iniciando então nosso final de semana, amanhã é domingo com a família, já um dia mais tranquilo até do que hoje. E hoje mesmo, né? Muitos que não trabalham, o pessoal sempre precisa sair, às vezes pela manhã, né? E tendo claro que sempre os cuidados ao sair, jamais nos esquecendo, né, das máscaras que são tão necessárias, né, nos dias de hoje. Mas todos nós sabemos as medidas de segurança que nós temos que ter e as colocamos em prática, quanto a isso não há dúvida. Então, vamos aqui dar o nosso boa noite para o Fábio Luiz, Fabinho, nosso amigo, uma ótima noite. Também a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, né? A Denise Holland, Leonice Oliveira também, Silvia Luzia também está já aqui conosco, então sejam bem-vindos. E hoje nós vamos trago aqui para vocês um assunto que vai versar sobre algo. Existe um ditadozinho, né? Que o que realmente nos faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, são as palavras. Então hoje nós vamos falar, o assunto hoje é a palavra, começando aqui pelo Evangelho, que vai falar sobre palavra também, e também depois sobre a Joana de Ângeles. O convite que ela nos traz hoje é exatamente o convite à palavra. Então precisamos ver o que a Joana nos fala sobre palavra. Palavras são tão construtoras e palavras que tantas vezes são tão destruidoras. Então, as palavras ou aquilo que falamos podem ir de um extremo a outro, né? E no meio das palavras existe aquilo que nós falamos, que é o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Por isso precisamos estar sempre, no máximo possível, equilibrados, para que sempre seja boa palavra colocada em prática, né? Colocada para fora da boca, como se diz. Então vamos ver. Hoje, inclusive, nós trouxemos, então, do capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o texto é exatamente esse, os falsos profetas, né? E vamos começar com um texto de São Mateus, que está logo no início desse capítulo, que é o capítulo 21 do Evangelho, né? E ele nos diz o seguinte: Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles e de ovelhas e que por dentro são lobos rapazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das zarzas. Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Então vamos ver aqui agora na instrução que nos é dada a respeito dos falsos profetas. Se vos disserem o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer,
Não vede seus brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse: reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, o Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição, perambulando nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou da sua decadência. E depois, meus filhos amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova. Se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina, que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações de vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silvos fugazes que víeis passar em vossos sonhos e que, efêmeros, não podiam encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer na sua justiça, porque Ele é Pai que perdoa sempre a seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. De Luiz Bordel, 1861. Então aí é que está, né, a mensagem do Evangelho de hoje, quando fala sobre os falsos profetas, sobre árvores que dão frutos, bons frutos ou maus frutos. Aqueles frutos que realmente falam ao nosso coração. Então precisamos estar bem atentos a tudo que nos chega aos ouvidos e fazer essa análise, analisarmos tudo que nos chega, se elas satisfazem as palavras, os objetivos, o caminho, né, que nosso Mestre deixou para nós. Procurarmos o nosso progresso, a nossa evolução, procurarmos a caridade, procurarmos sim a indulgência,
né? A fraternidade, a solidariedade, deixarmos preconceitos de lado, esses são os caminhos, né? E como nós dissemos anteriormente, tudo de graça que nós recebemos, e nós recebemos a vida de graça, nós recebemos esse mundo de graça, né? Nós recebemos mediunidade de graça, então não há por que cobrar por fazer atos de caridade, não há por que se elevar intimamente por ter realizado atos de caridade. É um dever, é uma obrigação que nosso Mestre coloca para nós nesse nosso caminho do progresso. Enfim, estarmos atentos a tudo que nós ouvimos, as promessas, aquelas que nós vemos que são falsas promessas, né? Aquela possibilidade que nós encontramos de procurar saber a verdade dos fatos, sempre procurando saber a verdade dos fatos, né? Estarmos sim focados dentro da realidade, não dentro de uma subjetividade que não vai nos levar a nada, né? Termos e procurarmos sempre o bom caminho, como pede aqui o nosso querido Mestre, né? E é isso, o Evangelho de hoje, bem claro para nós a respeito dos falsos profetas, daqueles que falam, mas não falam exatamente aquilo que nosso Mestre deixou para nós. Todo cuidado é pouco, né? Então vamos lá também, dando aqui o boa noite para Nandinha Escaramal, para Marina Mateus, né? A Leonice mandando boa noite, a Bruna Nicolu, seja bem-vindo, Bruna, um grande abraço para você, para os seus avós, para os seus tios, para a família toda que a gente bem conhece, viu? Paz e muita saúde acima de tudo, tá bom? Então, meus amigos, o que eu quero trazer agora para vocês é a mensagem da Joana de Ângeles, que ela fala sobre a palavra, sobre aquilo que sai de nossa boca, e às vezes sai tão intempestivamente, causando estragos por onde quer que ela passe, onde quer que ela chegue. E muitas vezes ela chega em muitos lugares já deturpada, já aumentada, já mudada, às vezes diminuída, enfim. Todo o cuidado que nós precisamos ter com as palavras, porque as palavras exprimem o quê? Nosso pensamento. Nosso pensamento se traduz em palavras. E o nosso pensamento, ele, como nós dissemos, ele é criador, ele cria, né? E se nós não pensássemos como nós pensamos desde os tempos primitivos, né? Nada de que existe, que nós hoje faz parte da nossa vida, do nosso conforto, do nosso objetivo, existiria. Provavelmente estaríamos ainda no tempo das cavernas, pensando como os nossos ancestrais primitivos pensavam. Por isso que existe esse nosso pensamento da forma como é. Todos os outros animais, à exceção do homem, conservam seus mesmos instintos primitivos. Mesmo os animais domésticos, eles só sabem fazer aquilo, nada além daquilo. E se a evolução durar aí mais 1 milhão de anos, seja lá quanto for, ou 1 bilhão de anos, esses que não pensam como nós pensamos vão continuar no mesmo jeito. Agora, a evolução depende de nós, de nossos pensamentos, da análise que fazemos e de como respondemos a eles, né? Por isso, vamos ao convite à palavra que a Joana, então, nos faz hoje. E ela começa com um trecho do evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 45. São Lucas nos diz o seguinte: porque a sua boca fala o de que está cheio o coração. Porque a sua boca fala ou de que está cheio o coração. E vamos ver o que ela nos diz sobre a palavra. Instrumento valioso é a palavra, doação divina para o elevado ministério do intercâmbio entre os homens. Resultado de notáveis experiências, o homem nem sempre a utiliza devidamente, dominado pela leviandade. Embora o ser humano, com raras exceções expiatórias, seja dotado do recurso vocálico, somente pouco deles se servem com a necessária sabedoria, de modo a construir esperanças, balsamizar dores e traçar rotas de segurança. Fala-se muito por falar, matar o tempo. A palavra, não poucas vezes, se converte em estilete da impiedade, lâmina da maledicência, bisturi da revolta e golpeia cegas ao império das torpes paixões. No entanto,
pode modificar estruturas morais, partindo dos ensaios da tolerância às materializações do amor. Semelhantes a gotas de luz, as boas palavras desfazem conflitos, equacionam incógnitas, resolvem dificuldades. Falando e lutando insistentemente, Demóstenes tornou-se um insigne orador e construtor de conceitos lapidares nos tempos antigos, vencendo a gagueira, qual Webster ante a timidez nos tempos modernos na América do Norte. Falando, heróis e santos reformularam os alicerces do nosso comportamento ancestral, colocando alicerces para a era melhor. Falando não há muito, Hitler hipnotizou multidões enceguecidas que se atiraram sobre nações inermes, transformando-as em ruínas por onde passeavam as sombras dos sofrimentos humanos. Guerras e planos de paz sofrem a poderosa força da palavra. De tal forma é importante que os modernos governantes do mundo, envidando esforços titânicos, modificaram as bases da diplomacia universal, visitando-se reciprocamente para conversar. A palavra, todavia, deve partir das fontes do pensamento luarizado pelo Evangelho. Há quem pronuncie palavras doces, com lábios tisnados de fel. Há quem sorria, embora chorando. Há aqueles que falam meigamente, cheios de ira e de ódio. Mas esses são enfermos em demorado processo de reajuste. Desculpa a fragilidade alheia, lembrando-te das próprias fraquezas. Evita a censura. A maledicência começa na palavra inoportuna. Se desejas educar, reparar erros, não os abordes estando o responsável ausente. Toda palavra torpe, como qualquer censura contumaz, faz-se hábito negativo que culmina por depreciar o caráter de quem com isso sente prazer. Enriquece o coração de amor e banha o cérebro com as luzes da misericórdia divina e da sabedoria, a fim de que fales, e fales muito, o de que está cheio o coração. Joana de Ângeles, hoje então, sua mensagem, a mensagem número 35 para nós, convite à palavra. E há uma grande realidade, né, meus amigos? É uma grande realidade o que a palavra pode fazer em nossas vidas. Pode elevar como pode destruir. Palavras em bocas indevidas podem causar grandes problemas. Nós temos e estamos cercados de exemplos toda hora, todo instante, de que palavras são sim um bálsamo para a vida, um bálsamo que cura feridas, mas também pode ser o desencadeador de tragédias muito grandes. Né? Especialmente quando as vozes indevidas ganham a força que têm, que aparentam. Né? Então, quantas coisas poderiam ser evitadas se boas palavras fossem ditas, se bons pensamentos pudessem sim ser expressos e falados, e não somente essa briga insana que a humanidade ainda tem, exerce e dá uma valorização muito grande, não mais aquilo que nós chamamos de poder. Né? O poder é algo realmente difícil, muito difícil. Existe até, né, um ditado que se você quer realmente conhecer uma pessoa, dê-lhe o poder nas mãos. E aí os atos, as palavras falarão por ele como realmente ele é. O que ele expressa em atos, muitas vezes não expressa por palavras. E as palavras, né, muitas vezes, quando nós ouvimos palavras, pessoas que falam conosco, nós sabemos, como diz Joana de Ângeles aqui no texto, que as pessoas estão mais das vezes com problemas, às vezes sofrendo,
mas nas suas palavras, elas estão sorrindo. Elas estão mais tranquilas, embora corroídas por dentro. Isso é muito comum no dia de hoje. Assim como o contrário também ocorre. Pessoas que sorriem muito, mas têm o coração realmente negro, infelizmente. E às vezes é tão difícil de identificarmos esta situação. Palavra, o tema de hoje de Joana de Ângeles, é um tema que nós precisamos pensar muito. Aquilo que nós falamos, né? Pensar antes de falar, porque às vezes depois que a palavra é solta, não tem como trazê-la de volta. Não tem, né? E por isso que nós dizemos que ela pode ser tão construtiva como tão destrutiva, né? Pensar bem e aquele ditado, na hora da raiva falamos aquilo que não queremos ou que gostaríamos de guardar para nós e acaba saindo. Então, por isso, essa série de conselhos, de orientações que Joana nos dá, é sobre sermos moderados, pensarmos um pouco mais, procurarmos nos acalmar, procurarmos sermos mais serenos, com toda a dificuldade que nós vamos encontrar. Mas é um caminho pelo qual nós vamos chegar a ser mais tranquilos do que somos hoje, não é? Então, que nós pensemos um pouco a respeito disso, e é muito bom que tenhamos esse tempo para o pensamento, né? Pois é, meus queridos amigos, nós estamos então, chegamos aqui agora com a palavra da palavra, né? Trouxemos hoje para vocês a palavra da palavra de Joana de Ângeles, e esta figura extraordinária para nós, que sempre em seus convites, em suas mensagens, traz coisas que falam para cada um de nós. Se nós formos pensar tranquilamente nas palavras, com toda certeza vamos nos localizar em muitas de suas colocações, né? Mas estamos aqui já chegando no final, então vamos para o encerramento. Vamos então, a partir desse instante, né? Vamos então, a partir desse instante, procurarmos acalmar. Vamos ficando tranquilos, procurando as palavras certas, os pensamentos certos para esse momento em que vamos levar nosso pensamento até nosso Pai, até nosso Criador, agradecer as bênçãos recebidas, e alguns segundos de meditação são muito importantes para isso. Por isso, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, elevamos a vós nossos pensamentos unidos numa corrente única de amor, de carinho, de vibrações de amor, brilhante e radiante, que chega a todas as partes do universo. E queremos nos agradecer pelos nossos dias, por nossa vida, pela misericórdia do dom da vida. Agradecer por aqueles que estão conosco todos os instantes de nossas vidas, por nossos familiares, por aqueles que habitam nossos lares, aqueles a quem ensinamos, aqueles de quem aprendemos, aqueles a quem comungamos os mesmos pensamentos de amor e paz. Agradecemos, Senhor, por todos os nossos irmãos espirituais, todos os nossos irmãos aqui encarnados, espíritos, sua criação, cada um procurando melhorar moralmente e espiritualmente, levando sua jornada, caminhando por este mundo, procurando a cada instante chegar mais perto de vós, por seus atos e por suas palavras e seus atos, por seus corações. Obrigado, Senhor, obrigado por aqueles nossos irmãos que estão neste momento difícil cuidando da saúde de todos, quer sejam os pesquisadores, cientistas, aqueles que fabricam os medicamentos que estamos usando, não só para o Covid, mas por todas as enfermidades do corpo e também por todas as enfermidades da alma.
nosso querido Mestre Jesus, médico dos médicos, nosso irmão maior, sempre conosco, nós os agradecemos. Agradecemos sim, sempre, sempre, por vós, pela misericórdia para com todos nós. Misericórdia para conosco nesta vida, Senhor, misericórdia para com todos aqueles que deixam esta vida e partem ao plano espiritual. Nossos entes queridos, nossos amigos, todos os nossos filhos, acolhidos com amor pelos Espíritos de luz santificados, que dão apoio, que acolhem, que tranquilizam, que tratam e preparam para a continuidade da jornada. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre, por este dia, por esse instante que passamos. Obrigado pela noite que chega. Obrigado pela noite que atravessaremos, pelo domingo. Estaremos amanhã e por todos os dias restantes de nossa jornada neste mundo. Obrigado, Senhor. E elevamos a vós nossa oração, oração de paz, oração de amor, dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação, da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja, ó Pai. Ó Pai, Senhor, Senhor de todo o universo, porque de Ti é o reino, é a glória, o poder para todo sempre. E vos pedimos, Senhor, que nos fortalecei, e fortalecei nossos pensamentos, nossa mente, serenando-os, para que nossas palavras ditas levem sempre a paz, levem sempre o amor, e sejam tijolos na construção de cada um daqueles a quem nos fazemos ouvir. Sejamos portadores de Tua paz, da boa palavra, do amor, da caridade, da indulgência, do perdão. E, Senhor, que Seu amor, Sua paz, Sua luz, Sua misericórdia esteja sempre conosco. Esteja sempre nossos abençoados e protegidos lares, com todos aqueles que nos nossos lares, em todos os lares de vossos filhos, habitam. Esteja com aqueles que para nossos lares se dirijam e saiam levando muito mais amor do que quando em nossos lares chegaram. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Abençoados somos nós, todos seus filhos, criados no amor e sob a sua proteção. Obrigado, Senhor, e que assim seja, agora e para todo o sempre, por toda a eternidade. Amém. Então, meus irmãos, com a graça de Deus, mais um encontro nosso, e hoje, como foi bom, falarmos sobre a palavra que ouvimos, sobre a palavra que falamos, e dentre a palavra que ouvimos e as palavras que falamos, existe essa estrutura maravilhosa que é o nosso cérebro, onde tudo se junta, onde se pensa, onde se raciocina e onde se escolhe as melhores palavras a serem ditas. Muitas vezes contra até nossos pensamentos, nossos princípios, mas porque alguém precisa que essa palavra seja de amor, seja de construção, seja de paz. E sejamos portadores da paz, como nosso Mestre quer para todos nós, Que tenhamos tranquilidade e amor, acima de tudo, em todos os nossos dias, começando por aqueles que estão em nossos lares, E deixo então para vocês aqui o meu boa noite, deixo o meu beijo muito grande, a Célia também aqui,
e que vocês tenham, que todos nós tenhamos, né? Uma ótima noite, uma noite com muita saúde, com paz, com doces palavras chegando aos nossos ouvidos, com doces palavras que nós estivermos então falando, trazendo em cada uma delas, como diz, né, aqui no coração, como diz a mensagem de Joana de Anjos no início. E com essa frase nós vamos encerrar nosso encontro de hoje. Assim diz Lucas, porque a sua boca fala o que está cheio o coração. Tchau. Boa noite. Até amanhã. Um maravilhoso domingo para todos vocês, para todos nós. Fiquem em paz. Vivam